Olá, tudo bem? Meu nome é Léo e eu vou apresentar para vocês o circuito que o professor Danilo, da matéria de ELEAC, propôs para mim e para o meu grupo, para a gente, elaborar. Então, meu grupo é composto pelo Guilherme Rocha e pelo Matheus Clemente. Então, basicamente, o circuito se baseava no mesmo portão que a gente tem na nossa escola, no Senai Armando de Arruda Pereira, que é um portão que ele tem duas partes, né? Dois segmentos. Tem basicamente dois portões, né? Tem o portão um e o portão 2. E os requisitos eram que o portão 2 ele só poderia ser aberto depois que o portão um fosse aberto. E além disso, a parte do circuito tem dois botões. Um botão para abrir. Então, primeiramente, se a gente aperta o botão, ele abre o portão um. Se a gente aperta novamente o botão, ele abre o portão 2. E, respectivamente, se a gente, depois que as duas faces, né, as duas portas estão abertas, se a gente apertar o botão 2, que seria, no caso aqui, o botão vermelho, o portão 2 vai se fechar. Se a gente apertar novamente o botão vermelho, os dois portões fecham completamente. Então aqui, vou mostrar para vocês rapidamente o circuito. Então aqui, para realizar, a gente tem dois motores trifásicos e os dois tendo o disjuntor, um disjuntor motor para cada um, para se ocorrer uma possível falha, a gente conseguir verificar qual dos dois disjuntores caiu e qual motor falhou. Também temos uma lâmpada para identificar que está passando energia no circuito. E aqui também tem um disjuntor bipolar. Aqui, esse disjuntor ele faria a proteção de uma fonte, porém o software ele não trabalha bem com a fonte aqui. Então, aí estava dando alguns problemas utilizando a fonte, mas na prática real, a gente utilizaria uma fonte, mas nesse caso aqui a gente já colocou só o disjuntor, né? Para ele fazer essa proteção da fonte. Então, aqui a gente tem os dois contatos dos disjuntores motores e também o circuito em si, com o botão um, botão 2, os relés e tudo mais. Então, agora, para fazer esse circuito, a gente usou o CAD Simu. E para fazer a simulação dos componentes em si, do portão abrindo e tudo mais, a gente usou o PC Simu. Então, para a gente integrar os dois, a gente vai dar play aqui primeiro no CAD Simu. A gente vai apertar aqui no computadorzinho no PC Simu e no play do PC Simu. Aqui a gente colocou também as tabelas de endereçamento para a gente conseguir fazer essa conexão entre os dois softwares. E a única coisa é que a parte do disjuntor bipolar, que protegeria a fonte, a gente não sobrou endereço na tabela de endereço, então a gente vai ter que acionar ele por aqui. Então, acionei ele por aqui, o disjuntor da fonte está ligado. Agora, na parte já do PC Simu, eu vou ativar aqui os dois disjuntor motores, que são esses botões aqui. Então, clicando no primeiro interruptor, o disjuntor motor do motor um foi ligado, e apertando o segundo interruptor, agora o botão do segundo disjuntor motor, né, do motor 2, foi acionado. Agora indo para o circuito, né, para a gente conseguir visualizar tudo funcionando. Se a gente aperta o primeiro botão, o portão 1 abre. Além disso, né, sempre que o botão está aberto ou está abrindo, sempre quando o sistema estiver em funcionamento, a gente colocou dois LEDs para ficar alternando, do vermelho para o amarelo. Então, legal, apertamos a primeira vez o botão verde, ele abriu. Se a gente apertar pela segunda vez o botão de abrir, ele vai abrir a segunda parte do portão. Isso para que, né, se for um carro maior ou se for uma moto, a gente conseguir, né, fazer todo esse controle de qual quantidade de portão que vai abrir, assim como é no Senai, no Senai Armando de Arruda Pereira. Agora, se a gente apertar o botão vermelho uma vez, o portão 2 vai fechar. E se a gente apertar novamente o botão 2, agora quem vai fechar é o botão 1. Além disso, né, a gente também consegue fechar eles. Não preciso abrir os dois portões para a gente fechar. Então, se eu só abrir o portão 1, eu consigo. Agora, se eu apertar o botão vermelho, eu consigo fechar
né? Apenas o botão 1. Porém, né, como pediu o professor propôs, para abrir o portão 2, por causa do sistema que tem lá no Senai, a gente precisa abrir primeiro o portão 1. Os dois portões precisam estar abertos juntos, né? Para o portão 2 abrir, o 1 tem que abrir também. Tá aqui clicando no botão verde, primeiro botão, né? Botão verde. O portão 1 abriu. Apertamos de novo. O portão 2 abriu. Porém, né? Se a gente quiser fechar só o botão 2, a gente pode apertar o vermelho. Só o botão 2 vai fechar. E agora, se a gente quiser abrir ele novamente, a gente pode só apertar o botão verde. Além disso, se por acaso o disjuntor cair, der uma falha, no caso eu fiz dos dois, o sistema, por segurança, ele encerra e não funciona mais até a gente acionar os disjuntores novamente. Acionando os disjuntores, o sistema volta a funcionar. Agora, né? Apertando o botão de fechamento, portão 2 fecha. Agora, o portão 1 fecha. E quando o sensor detecta que os dois portões estão fechados, a luz aqui parou de piscar. Então, esse foi basicamente o sistema que a gente fez. Espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção.